Então, muito bom dia quem está assistindo ao vivo, ou quem vai assistir pelo menos de manhã. Esse é mais uma edição, né, mais um episódio da série Manual de Instruções do Yoga, ou mais especificamente, Manual de Instruções para o Professor de Yoga, que são as dicas práticas, né, de como usar o yoga dentro e fora do tapetinho para impactar você e, se for o caso, né, seu aluno também. Porque, assim, yoga dentro do tapetinho a gente faz só o quê? Uma horinha, talvez uma hora por dia. E fora, né? E as outras 23 horas do dia? Essa aqui é a parte eficaz realmente aí da questão. Então, para quem ainda acha que yoga é exercício físico, né? Para quem ainda acha que yoga é respiração, cai como uma surpresa. Quando a gente entra numa sala de yoga, a gente já está pulando pelo menos os dois primeiros passos do yoga, segundo Patanjali, que são o quê? Yamas e Niyamas. Quem perdeu o primeiro vídeo, eu falei basicamente sobre isso. Tá salvo ali no feed, é só você procurar, você vai achar. Mas basicamente, o meu esforço, né, para quem não me conhece, tem muita gente que está chegando, curtindo o perfil esses últimos dias, a gente daqui a pouco está indo para 52 mil pessoas, sendo que as últimas 400, aí, 500 só essa semana. Então muita gente não conhece direito o trabalho aqui. O meu esforço é evidenciar justamente essa parte do yoga que fica um pouquinho de lado ali, talvez, porque o pessoal está tão necessitado assim de cuidar do corpo, de cuidar da mente, que já aquilo que tem efeito primeiro a galera já pega. E isso com certeza é essa parte das posturas e respirações, mas o pessoal aí pasma, né, quando descobre o seguinte: cara, posturas de yoga, elas curam o corpo, né? A pessoa realmente melhora de dor nas costas, melhora de dor no pescoço, desvia, etc. Às vezes ela nem sabe qual é a causa da dor na coluna dela, mas ela melhora mesmo assim. E aí ela pasma, né? Fala assim: olha, é legal, né? Funciona? Funciona. Mas postura de yoga não é para isso. Não foi para isso que elas foram feitas. Isso não é o objetivo. É a mesma coisa em meditação. Meditação serve para... Ela consegue melhorar a sua... consegue melhorar a qualidade assim da sua mente, ela consegue, né, melhorar a sua ansiedade, ela começa... Consegue? Consegue. Paulo, show, tudo bem? E o filhote, beleza? Então a meditação consegue fazer, né, te tirar aí do remédio de ansiedade, consegue, mas meditação não é para isso. A função primordial dessas coisas não é essa. É muito legal que a gente possa usar dessa forma, né? O yoga é muito poderoso, eu falo isso toda hora. Mesmo onde não mira, acerta. O yoga, mesmo onde não mira, ele acerta. Porque as posturas não estão mirando necessariamente na cura do corpo, mas funciona. A meditação não está preocupada assim com, com ansiedade, aí o Lucas dizendo assim, né? Diminui a pressão arterial, a pessoa vai lá tirar, né, a pressão no médico, só de estar no médico a pressão já sobe. Então, dá uma meditada, dá uma respirada, a pressão já desce um pouco. Mas a meditação não é para isso, né? Não foi para isso que ela foi criada. Em nenhum texto você vai achar, né? Lá, antigo você vai achar, ó, meditarás para baixar sua pressão ou para trazer, né, a sua ansiedade no mínimo. Não. Inclusive, quando Shri Krishna, na Bhagavad Gita, fala sobre meditação, ele indica ali muito fortemente que a pessoa é, já deveria já deveria estar com um certo preparo para cair na meditação. Então, enfim, já vamos estamos entrando, né? A galera está entrando e a gente já está entrando, mas vamos organizar. Então, o episódio de hoje, dessa nova série Manual de Instruções do Yoga, ou talvez mais especificamente para professores de yoga, o nosso capítulo de hoje, da nossa novelinha, é que todo professor de yoga deveria saber urgentemente. E essa é a primeira coisa. Né? Todo professor de yoga e todo praticante, né, que quer se aprofundar, na verdade já deveria saber que isso que se conhece como yoga hoje em dia, que é apenas um resumo, né, é um recorte da figura toda, essas coisas estão sendo usadas, e muito bem, aliás, é isso mesmo, isso aí, elas estão sendo usadas só na superfície, elas estão sendo usadas somente na primeira, no primeiro benefício ali, digamos, né, que é, de novo, né, postura para dor nas costas, postura para corrigir ali bico de papagaio, postura para não sei o quê, beleza. Respiração, mesma coisa. Então,
E quando a gente vai olhar, de fato, né, na fonte, né, porque, cara, para entender essas coisas, a gente não pode tentar usar a informação que a gente tem hoje em dia para tentar entender um fenômeno de milênios, entendeu? Então, quando você quer tentar entender essa bagunça, você fala assim, caramba, de onde que veio, afinal, posturas, respirações, meditações, etc. De onde que veio esse troço? Aí você vai olhar ali, por exemplo, Yoga Sutras, mais especificamente, um texto tão importante que se divide o yoga, né? Antes e depois. Ele que define o que chama de yoga clássico. E ali você vai descobrir, olha, a prática de yoga, feita simples, ela tem 8 passos. E olha, observa, postura, respiração, é só o terceiro ou quarto passo. Então você pulou 2, né? E tá fora de contexto. Né? Se chega numa prática de yoga, ninguém te fala realmente para que serve postura e respiração, que é o normal, ok? Entendo que a galera vai em busca de exercício físico. Caramba, eu entrei no yoga 20 anos atrás em busca de exercício físico, então não estou condenando ninguém, só estou pondo em perspectiva, tá bom? Então quando você entra lá e ninguém te diz nada, né? Nem o que é yoga, nem para que serve, nem para nada, então você, a menos que o professor saiba conduzir muito bem, você está fazendo um alongamento, na verdade, né? Que é uma coisa muito construtiva, na real. Então, mas a primeira coisa é isso, né? O professor de yoga, praticante avançado, tem que saber. Postura de yoga funciona? Sim. Meditação funciona? Sim. Mas não é para isso que serve. Então, para que serve? Né? Segundo, isso são ferramentas que o yoga se utiliza para levar a pessoa para o autoconhecimento. Autoconhecimento, esse mergulho em si. Então, a segunda coisa que o professor de yoga precisa saber e o praticante avançado tem que saber, por avançado, diga-se aquele que está interessado realmente em descobrir esse mundo que está além das posturas, etc. Precisa saber como transformar essa experiência que poderia ser somente física, poderia ser somente rasa, né? Como transformar essa experiência numa experiência de autoconhecimento. Isso é importante pra caramba. Inclusive, essa aula eu vou dar em São Paulo, pessoal de São Paulo. Mês que vem vai rolar, acho que meu primeiro aulão presencial desde que a pandemia começou. Ou seja, mais de 1 ano e meio que eu não dou aulão. O primeiro, ou pelo menos o segundo, deve ser ali em São Paulo. E Krishna sobre meditação. Eu não falei sobre Krishna sobre meditação? Bom, ele diz que, voltando um pouco, né? Como é que a gente sabe que meditação é uma coisa assim, não, é uma coisa mais avançada, digamos? A galera chega hoje em dia já querendo fazer curso de meditação, etc. Mas Krishna fala assim, olha, né, procurando um lugar tranquilo, tendo disciplinado o corpo e a mente, o praticante, né, se senta, tendo em vista focar sua mente em mim, né? Krishna aí fazendo papel de Ishvara. Tendo controlado seus desejos, né, livre de apego. Então, fala um monte de características ali que fala assim, nossa, mas esse não sou eu. E de fato, não somos nós. Justamente os primeiros passos do yoga, yamas e niyamas, servem para preparar a pessoa para esse momento de meditação. É engraçado que eu estou voltando no passo número 1, né, que a galera devia saber o real objetivo da galera a galera devia saber o real objetivo, né, das posturas, respirações, meditações, etc. E aí recuei aqui. Mas o ponto é que é o seguinte, a gente está tão acostumado a resolver coisas assim, tipo, puf, assim de cara, tipo, eu tenho um problema, aí eu quero resolver. E aí, hoje em dia, a gente está muito atrás da resolução automática das coisas, né? A gente está ali atrás do resultado, né? E não tem mais caminho para isso, a gente simplesmente vai lá e pay. Então, a gente vê, né? Nossa, qual é o meu problema? Problema detectado. Qual é? Mente inquieta, mente ansiosa, mente etc. Qual a solução detectada? Né? Aí, se você começa a procurar isso na internet, daqui a pouco o Instagram, né? ou o Facebook, o pessoal do algoritmo, já te localiza e você começa a receber anúncios de curso de meditação. Aí você fala assim, boa ideia isso aí, gostei disso, vou fazer curso de meditação. Mas acontece o seguinte, né? Acabei de falar isso pro pessoal lá do curso de formação nesse fim de semana. Nossa, Graciel, quanto tempo, cara? Seja bem-vindo aí.
existe um paralelo muito interessante nesse troço, né? Para ver o tanto que a gente tem, sem perceber, de pensamento positivo, que não vai dar em nada, entre aspas, né? E o wishful thinking, que é aquele modo de pensar que é tipo, por favor, dê certo, por favor, dê certo, por favor, dê certo, não vai dar certo. Que é o seguinte, a analogia, me acompanha na analogia, ok? O pessoal que tem filho vai se identificar. Imagina o que vai acontecer com uma criança que você cria da seguinte maneira. Olha só, meu filho, é o seguinte, basicamente, você pode dormir quando você quiser, a hora que for, acordar a hora que você quiser. Então, se tiver horário da escola, não tem problema de chegar atrasado. Você pode comer o que você quiser, não tem o mínimo problema, não tem a mínima preocupação, fica na paz, né? Tranquilo. Você pode fazer basicamente o que você quiser, né? A hora que você quiser, e, né, Deus te acompanha aí, filho. Então, o garoto, né, ou a menininha, são os monstrinhos, né? Porque não tem limite, basicamente é isso. Não tem absolutamente limite nenhum. Aí, chega um dia, né, que você tem que carregar, por acaso, sei lá, porque a babá cancelou contigo, ou porque a avó ficou doente, não sei, o coronavírus, não sei. Aí você fala assim, pô, vou ter que levar o monstrinho, quer dizer, meu filho, junto comigo pro almoço de negócios, ok? Aí você, no caminho, o garoto já se debatendo, né, porque não queria ir, você pensa assim, de repente, quando chega no restaurante, ele se acalma. E pode ser que pela primeira vez na vida, pode ser que se comporte, né? Sente ali bonitinho e respeite o homem de negócios ali e tal. Mas claro que não vai dar certo. A possibilidade dessa criança se comportar nessa mesa de almoço, o jantar ali imaginário, não é zero, é menos do que zero. É capaz de, porque tem um ambiente novo e um monte de gente para zoar, que o garoto seja ainda pior ainda, ok? Então essa metáforazinha, né? Guarda isso. Aí vamos transportar para a nossa realidade do camarada que quer meditar. Né? Ele vê ali o anúncio, né? Fala assim, curso de meditação, resolva a sua ansiedade em 2 passos, né? Essas promessas que a gente vê hoje em dia. Só falta prometer meditar para você. Né? Me paga aqui o dinheiro, eu medito por você, você nem precisa meditar não. Uma galera quer que a pessoa invente isso com academia, né? Eu vou na academia por você, me paga, eu vou na academia por você, eu queimo suas calorias por você, beleza. Mas vamos pensar nessa pessoa que viu esse anúncio aí, e aí ela resolve assim que, beleza, então eu vou meditar e eu vou resolver meus problemas. Enquanto a pessoa recebe ali as instruções, né, de ficar sentada, coluna reta, imóvel, né, presta atenção na respiração, ou seja lá o que for, aí a pessoa fica pensando assim, então isso vai envolver uma certa concentração, né? Não tem TV, não tem música, não tem nada. Espero que a minha mente colabore. Aí, vamos fazer o paralelo agora? Você cria a tua mente exatamente como essa pessoa imaginária criou a criança imaginária. Na real, essas pessoas não são imaginárias e as crianças não são imaginárias, né? Tem muita gente sem limite por aí. Você cria a sua mente assim, ó. Mente, você diz, né? Você pode querer o que você quiser. E a sociedade atual contribui para isso, né? Você pode basicamente querer o que você quiser, que provavelmente está ao teu alcance, sim. As tuas possibilidades são infinitas. Mente, você pode querer o que você quiser. A gente não tem hora para dormir, a hora que a gente quiser dormir, a gente dorme. A hora que a gente quiser acordar, a gente acorda, né? Se tiver que comer, a gente come, se não precisar, a gente não come. Tudo tranquilo, cada dia a gente vê. Não tem absolutamente nenhuma regra. Vamos que vamos levando não sei o quê. Então, quando você senta para meditar, não tem a menor possibilidade da sua mente colaborar com você. E o pessoal do yoga, né, por incrível que pareça, a galera sabe das coisas, né? A gente não acredita, mas essa galera sabe das coisas. Então já foi dito para você, olha só, antes de você sequer pensar em pisar no tapetinho, você tem um monte de coisa para fazer. Então por isso, a gente tem que ter noção das coisas. Então a primeira coisa, tem que saber o real objetivo das coisas que você está fazendo, das ferramentas que você está usando, que tem uma gama de utilidades, ok? Mas a principal delas é preparação da mente para o autoconhecimento. A segunda coisa, então, é conduzir uma boa experiência para você poder transformar uma aula que seria puramente física numa experiência realmente de autoconhecimento. Cara, isso é tão precioso.
porque você pode transformar uma aula de posturas numa... Bom dia pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindas. Você pode transformar uma aula de exercícios puros numa aula de yoga, no sentido de que, para as pessoas envolvidas ali, será uma experiência de autoconhecimento, será uma experiência de internalização. Então, em primeiro lugar, primeira diferença, né? A pessoa chega ali na sala, ela já não vai começando, né? Tem um pessoal que chega atrasado, e aí já chegando, né? Desdobra o tapete, né? Desdobrando assim, plaf, o tapete faz aquele plou, né? Porque tem uma arte em desdobrar tapetinho, né? Tem uma galera... Se você jogar no chão, assim, né? Sem largar, se você jogar no chão e depois desenrolar, não faz barulho nenhum. Mas se você segurar ele aqui em cima, assim, na altura do peito e botar pra baixo assim, plou, ele faz um chicote assim no chão e faz um barulhão assim, pei, pra acordar todo mundo na sala, né? O único lado bom é que quem estava desatento, né, dá uma ligada. E aí, a pessoa chega chegando, o atrasado, né? Já vê onde é que está o pessoal, já vai tentando acompanhar, já vai fazendo, não sei o quê. Quando chega na hora do relaxamento, já está querendo sair, já está ali fritando no chão, etc, etc. Em parte, isso é culpa do professor, que deveria saber que aquele momento não é um momento igual a todos os outros que você vê por aí. Aquele é um momento voltado para o autoconhecimento. Então você não chegando logo, você senta, ou fica de pé, se você quiser, não importa. Mas normalmente, né? Senta, perninha cruzada, coluna reta. Aí, o quê? Fecha os olhos. Por quê? A tua visão é um sentido que distrai muito. Toda hora tem alguma coisa para você ver. No estúdio de yoga, né, um monte de coisa interessante, uns retratinhos do cara azul ali com um monte de braço, a moça montada no tigre, tem o altar, tem uma mandala budista. Nossa, quanta coisa interessante. Esquece isso, filho. Depois você tira a foto para o Instagram, depois da aula. Senta, fecha os olhos, porque aí a tua visão não te distrai mais. Para evitar que o teu pensamento chame a tua atenção, o professor esperto vai conduzir a pessoa ali nos estímulos dela. Até pode ser para observar justamente essa paisagem mental. E o interessante da paisagem mental é que quando você tenta observar, de repente ela some. Quando você se pergunta assim, né, tipo, qual será meu próximo pensamento depois desse? Ironicamente, para um pouquinho. Né? Então dá um freio e você é capaz de observar esse silêncio interno. Então, começa já por aí. Né? Você não chegando numa aula, você começa a prestar atenção realmente em si mesmo. E conforme os exercícios vão acontecendo, você vai começando a romper com expectativas que nem a própria pessoa sabe que ela tem, mas ela tem. Quando ela para olhar, ela tem sim. E assim, não dá para culpar os alunos, na verdade, né, e as pessoas, porque é uma situação tão sui generis estar numa aula de yoga, sabe? É tão impressionantemente diferente que não dá para culpar a pessoa. Como assim? No sentido de que, simbolizado na seguinte pergunta, por exemplo, a pessoa chega para você e pergunta assim, poxa, professora, eu acho que eu sou meio ruim, né? Será que se eu fizer uma musculação, um pilates, será que eu não melhoro um pouco na minha prática de yoga? Será que eu não vou melhorar? Ao mesmo tempo que essa pergunta tem sentido, ela também não tem um mínimo sentido. Ela tem sentido segundo a tua visão normal das coisas, que é tipo, eu não estou conseguindo fazer uma coisa, eu preciso melhorar nessa coisa, porque eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que... Né? Porque isso é uma visão que está embebida ali dos nossos valores, né? Das coisas que a gente acha importante. Por exemplo, competitividade, desempenho, né? De galgar degraus em cima daquilo só porque sim, né? Você tem que melhorar, você tem que ser o melhor possível. Você está na faixa branca, depois você vai para a faixa amarela, depois você vai para a faixa verde, depois vai a faixa azul, depois vai a faixa marrom. Quer dizer, não existe faixa preta de yoga, sacou? Esse é o pensamento. Não existe faixa preta de yoga. Isso significa o quê? Que essas coisas, né, de acelerar, de ter desempenho, de
de ter resultado, né, de fazer, isso aí você deixa do lado de fora da sala. Porque ali é só você com você mesmo. Não tem competição, não tem faixa, não tem mérito, não tem nada. É só você com você mesmo. É muito interessante, muito libertador esse pensamento. E você, né, eu sei que uma galera que já se formou comigo está aí. Então é preciso você deixar claro isso. Isso vai ter diversos benefícios aí. Primeiro benefício, e sim, já é importante, né? Fisicamente falando, a pessoa ela corre menos risco de se machucar. Porque você não tem desempenho, né? Existe uma diferença, né, entre correr solto, só pelo prazer de correr mesmo, e disputar 100 metros por uma medalha. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre você fazer porque você gosta e fazer porque você quer conseguir alguma coisa. É muito diferente, certo? Quando você então coloca isso em perspectiva, você já liberta o aluno fisicamente, né? Olha, pode ficar tranquilo. Na hora que você sair desse exercício, eu vou te passar um mais difícil. Então não adianta, se você melhorar, entre aspas, eu vou te dar um novo desafio. E quando você trabalha a pessoa dessa forma, é profundamente libertador para essa pessoa. Imagina, em qualquer outro lugar da nossa vida, né? É uma experiência tão única e tão bonita, cara, é de liberdade de fato, entendeu? Por uma hora que seja no seu dia, você não depende de ninguém e ninguém depende de você. Por uma hora no seu dia, você não tem que ir a nenhum lugar. Você não tem mais nada a fazer. Você não deve nada a ninguém. Não é bizarro isso? Em qual outro lugar você encontra isso? Só quando você vai dormir, né? Geralmente. E você está sempre independente das coisas, das pessoas, do que elas vão achar, do que elas não vão achar, etc. Assim, a vida é assim, ok? Mas ela pode não ser. Ela pode não ser. Logo, é o papel do professor, da professora, poder contextualizar isso realmente para os alunos, que realmente não é o objetivo aí. E yoga era para ser uma atividade tranquila. Era para ser uma atividade sem impacto. Assim, às vezes acontece, tá bom? A gente não sabe o que acontece com o que está acontecendo com o corpo físico. Tipo, nesse momento, você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo físico. Você não sabe o que está de errado, o que está certo, assim, se não for muito evidente. Pode ser que tenha algum tipo de lesão na sua coluna já encaminhado por causa de postura, por causa da forma como você dorme, por causa da sua genética, por causa de um monte de coisa. Por causa de um tropeção, um acidente que você já teve, enfim, você não sabe. E justamente porque você não sabe, é que a gente tem que ir com cuidado. Né? A gente tem que tentar... conduzir as coisas de modo que diminua muito, né? É o fim da picada a pessoa se machucar numa postura de yoga, no sentido de que normalmente quando isso acontece, a pessoa ela não está num âmbito de exploração, ela está num âmbito de competitividade interna. Ela simplesmente quer melhorar, ela quer vencer a postura, ela quer fazer a coisa e vai ignorando as mensagenzinhas do corpo. Não. Então é assim. Como que a gente pode chegar a esse tipo de conclusão? Cara, é por observação. Por observação pura e simples do que acontece se você aplicar esse tipo de coisa e se você não aplicar. Tá? Então, olha só. Eu já estou há mais ou menos 20 anos em contato com yoga. Ok? Nesses 20 anos, eu jamais me machuquei, né, gravemente. Assim, uma coisinha no punho, você sente, né, alguma coisa na coluna, porque você força um pouco, mas assim, não é demais. Eu nunca precisei ir ao osteopata, fisioterapeuta, nunca tirei uma radiografia, nunca tirei uma ressonância por causa de postura de yoga na minha vida, nunca. E nenhum aluno nunca saiu da minha sala sentindo alguma coisa assim, um assado, que depois aquilo se mostrou que era uma lesão. Então esse tipo não é por acaso, né? Realmente não é por acaso. Então,
a gente vai vendo isso com o tempo, né? O que vai acontecendo. Então é preciso colocar esse tipo de coisa em perspectiva. Vou lembrar que eu vi agora que tem um pessoal que já descobriu, mas tem uma caixinha de perguntas aí para poder colocar perguntinhas aí. Acho que tem lá nem a pergunta não, mas tem pelo menos não termina com uma interrogação, depois eu leio. Mas dá para colocar umas perguntinhas aí. E o ponto é como que você vai botar isso, como que você vai botar isso em prática? Em primeiro lugar, você tem que saber isso. É uma coisa que é o estudo, é a experiência. Tipo, a galera que passa pela formação com a gente já sabe, né? A gente já planta a sementinha ali. Mas é uma questão de pura observação, né? O que acontece se você deixar solto? Se você deixar solto, o pessoal entra no padrão, percebe? E o padrão atualmente ele é nosso inimigo, porque ele é um padrão destrutivo. E se a gente entrar numa aula de yoga com a mentalidade que a gente tem lá fora, a gente vai ter problemas, porque aí praticamente em nenhum nível as posturas vão funcionar. Isso é importante perceber isso logo. Se a gente entrar com isso de competitividade, de resultado, de vou até onde der, não importa o que aconteça, vou ficar aqui nessa postura, eu que não vou ser, quem nunca pensou nisso, talvez? Até o seu professor te corrigir. Galera, ninguém saiu da postura, eu não vou ser o primeiro a desistir, não. A galera pita aí, a galera ariana, o pessoal aí, né? O pessoal, né, não quer desistir antes dos outros. Mas é um absurdo, é uma competitividade que não tem a menor noção. E você se pergunta assim, você está fazendo aquilo em nome de quê? O que você vai ganhar com isso, realmente? É importante. Então, uma terceira coisa que é preciso, né, que professores e professoras de yoga saibam e que o pessoal que está pretendendo se aprofundar no caminho é uma autoinvestigação de o porquê aquilo está sendo feito, né? Então, do lado do professor de yoga, né, é preciso se perguntar a que propósito a minha aula serve? A que propósito? Eu posso e devo planejar uma aula de posturas, né, bem com foco físico? Pode, super pode. Inclusive eu indico, né, que se monte posturas, uma sequência de posturas inteligentes, em que uma colabore com a outra, em que tenha uma gradação de dificuldade, né, entre qual vai ser a primeira postura que você vai fazer. Cara, ela tem que ser uma postura tranquila, né, porque existem posturas classificadas como iniciante, né, intermediário e avançado. Quais você vai escolher para começar uma prática? Qual você vai escolher no meio da prática? Qual você vai escolher para finalizar a sua prática? Ela tem que ser bem pensada. A tua sequência tem que ser bem pensada. Agora, isso aí é o mínimo, tá bom? Isso é o mínimo que se espera de um professor de yoga. Agora, ok. A que fim, fora o físico, essas posturas vão se prestar? Que tipo de sensação as pessoas vão ter? Como que eu vou conduzir ali dentro de cada posição o pensamento dessa pessoa? Como que eu vou gerenciar, ajudar as pessoas a gerenciar essas sensações que vão vir, tá bom? Vai vir. Isso é o normal. Mediante a forma como a gente foi, né, levando em consideração a forma como a gente foi criado, a maneira como a gente leva nossas vidas, é normal a gente tá dessa maneira ali. Imagina, a pessoa sente raiva do professor que esquece ali na postura, a pessoa fica com medo de ir adiante ali no desafio da posição. Pode apostar que a primeira coisa que te joga para fora de uma postura de yoga, quando você desiste, tem alguma coisa incomodando, a primeira coisa é psicológica. O primeiro fator é psicológico. Então, se a gente não conduz ali a pessoa dentro da postura, justamente para abandonar, e se despindo dessas amarras que a gente sabe que existem ali, a pessoa sozinha ela não vai fazer.
E efetivamente você pode ter numa mesma sala pessoas que façam uma aula de alongamento e uma aula de yoga. Elas estão na mesma sala fazendo as mesmas posturas, mas por causa da atitude interna, uma está fazendo uma aula de alongamento e uma está fazendo uma aula de postura de fato. Esse é o papel do professor, conduzir, tá bom? Do lado do praticante, tem que desenvolver a habilidade de escutar, a habilidade de realmente trazer isso para si e de realmente ouvir a pessoa que está ali na frente, tentando te conduzir por um negócio que é, pô, cara, você não sabe fazer isso. Se você soubesse, você conseguia fazer sozinho, mas você não sabe, então me ouça, né? Então, às vezes, o professor de yoga adota uma postura meio passiva até é demais, a meu ver, né? Que é meio que é uma postura de laissez-faire, que é tipo, faz o que você quiser aí, não tem problema. Você está falando uma coisa, não está fazendo outra. Às vezes, eu já vi casos assim, não na minha aula, não deixe passar na minha aula isso não, mas já vi casos da pessoa conduzindo a aula, em que está todo mundo fazendo o que o professor está mandando, mas tem uma pessoa engraçadinha ali que está fazendo meio que da cabeça dela, entendeu? É como se ela fizesse ao vivo uma versão da aula que você está dando, entendeu? Aí ela está sempre numa postura avançada, fazendo outra coisa, começa a fazer 3.000 invertidas, tipo... Às vezes o professor de yoga deixa correr solto. Eu não deixo isso correr solto, cara. Se você tá na minha aula é porque você quer que eu te guie, então deixa eu te guiar. Tá? Então é preciso desenvolver na pessoa, e a pessoa precisa deixar desenvolver a capacidade de escutar, de realmente ouvir e entender aquilo que está sendo dito ali. Existem diversas formas de você montar a aula, ok? Esse não é o ponto ali, tô vendo, a Carla tá falando um monte de coisa. Tem gente que prioriza o sutil, tem gente que prioriza o físico, mas isso não importa, desde que você consiga trazer a mente da pessoa, é um super ganho, percebe? Quando você, por quaisquer meios, consegue capturar a mente dessa pessoa e trazer de fato para o momento presente, e aí começar a trazer elementos que não só vão ajudar na postura, mas vão ajudar na vida dela, cara, isso aí é tudo na vida. Porque essa é uma transformação que fica com a pessoa, mesmo quando ela pisa fora do tapetinho e já é apresentada com os desafios ali do dia a dia. Essa é uma informação que fica com a pessoa, tá? Isso é importante. Em parte, esse assunto que a gente está falando aqui hoje, né, num segmento dele, a gente vai seguir na quinta-feira. Então, quinta-feira vai ter a outra live, né, que é 1h, onde eu vou trazer uma aluna minha de curso de formação, de mentoria, a Maia. Então, a gente vai falar sobre como estar confiante, né, para uma aula de yoga. Tá? Então, em parte, a gente vai seguir esse assunto lá. Um segmento desse assunto vai seguir lá. Mas, então, no resumo aqui das coisas, né, o que é preciso saber? O real propósito das coisas, como que você vai agir dentro desse propósito, como que você vai conduzir isso dentro da prática. E o interessante é que quando a gente começa a desenvolver essa atitude dentro da gente, mesmo quando o professor não colabora, a gente faz sozinho mesmo. Porque assim, eu já fiz várias aulas em que o professor era horrível. Eu tentei expandir meus horizontes pra caramba, né, ao longo da minha vida de estudos. E assim, às vezes eu acertei, às vezes eu errei tosco, assim, errei rude, né? Falei, inclusive na Índia, né? Então quem recebeu o e-mail de ontem, de hoje, que fala sobre a primeira viagem à Índia, então já assim, errei bem, mas pelo menos eu tentei. Eu fui lá e era ruim, a professora é ruim. Mas eu fazia a minha prática sem deixar a pessoa me machucar, sem deixar, né, a competitividade tomar conta de mim, sem deixar, etc. Então, se você conseguir desenvolver essa atitude crítica dentro da pessoa, se você conseguir evidenciar
esse autocuidado, essa oportunidade de autoconhecimento, você já está fazendo um grande favor. Sabe por quê? Porque você está ajudando a pessoa a ir contra essa avalanche absurda de informação, de pressa, de velocidade, que, cara, vai levar a gente para onde, meu Deus do céu? Para onde isso está levando a gente? E eu vejo realmente, tipo, nós, professores de yoga, como líderes assim de um contramovimento, né? A galera quer acelerar, bicho, pode acelerar, mas lembra, em algum momento você tem que frear, em algum momento você tem que pausar, em algum momento você tem que tranquilizar. Você quer olhar só para fora, muitas coisas interessantes, o mundo está aos nossos pés, através do Instagram, das viagens, etc. Eu vi uma galera que vai começar a fazer viagens virtuais. Imagina, pode ir para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. E aí, tudo bem, pode, mas cadê o tempo de olhar para dentro? Tudo bem, cara, é muito divertido, oba, né? Sempre tem um filme para ver, sempre tem alguém para falar. Bicho, a gente vive numa época em que se você não quiser passar um segundo sozinho, provavelmente você consegue, porque tem sempre alguém acordado no mundo, né? Então, se você se conectar ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, Telegram, não sei mais o que, você consegue sempre estar falando com alguém. Se você quiser estar sempre ouvindo alguma coisa, música, vendo séries, você não precisa deixar de se distrair. Mas a gente vai perdendo a capacidade de estar com a gente mesmo. E onde que a gente percebeu isso? Com mais força nesse ano e meio que a gente passou. Né? Quando a gente foi obrigado a lidar com essas limitações. Você fala, bicho, olha só, sossega o facho em casa aí, senta o bumbum na cadeira, não sai não. A galera pirou. A galera pirou. Por quê? Né? Não, eu quero sair, quero ir pro restaurante, quero encontrar meus amigos, quero ver minha família, quero não sei o quê. E principalmente, a galera começou a ter altas DR, se divorciar, etc. Começou a ficar deprimido, começou a ficar ansioso. E por duas vertentes, né? Ou continuou a olhar para fora e via o estado do mundo e acha que tem que resolver tudo, da ansiedade. Ou então olhou para dentro e descobre que não se conhece, que não se aguenta, que não se suporta, que não está. Então, é complicado. Então, a missão, isso também é uma coisa que o professor de yoga tem que saber. A sua missão é reverter esse caminho com a galera. A sua missão é fazer o pessoal perceber que, ok, a gente está nesse mundo, vamos viver esse mundo. Então, a questão não é ser vegetariano, a questão não é não beber álcool, a questão não é não sair toda noite, a questão não é essa, a questão é qual tempo você tem reservado para olhar para dentro, qual tempo você tem reservado para pensar nas suas questões, para se melhorar internamente. Aí a pessoa vai dizer, mas isso aí é chato, isso aí não sei o quê, não tem para isso não, o negócio é curtir. Ok, mas essa é a galera que depois, né, vem me mandar mensagem no direct dizendo assim, poxa, professor, estou ansioso, estou que não me aguento. E não sei, por que não? Porque, bicho, é aquela história da criança, né? Se você não faz absolutamente nada para educar a criança, você depois vai reclamar que ela é mal educada? Mesma coisa, se você não ensina a tua mente como ser bem educada, aspas aí, na hora que você quiser que ela colabore com você, ela não vai colaborar. Não vai colaborar. Sobretudo porque a gente está indo numa direção, né, que favorece os desejos da mente e a gente fica achando que a nossa ideia de felicidade é satisfazer os desejos, a nossa ideia de liberdade é fazer tudo que a gente quer quando der na veneta. Qual que é o resultado? O resultado está aí. O resultado está aí. Se você acha que está bom e está caminhando numa boa direção, agora, se você não acha, então você tá junto da gente no contramovimento, né? E o mais interessante é que o contramovimento ele está inserido no movimento. Ninguém está dizendo para você largar seu emprego, ninguém está dizendo para você largar seus amigos, ninguém está dizendo para você parar de comer carne, nada disso. Mas a única coisa que está sendo dito é acelera, mas reserva um tempo para parar. Não dá para ficar o tempo todo em movimento, né? Curte as coisas, mas também reserva um tempo para curtir a si mesmo. Cuide das pessoas, cuide do mundo, mas reserva um tempo para cuidar de si mesmo. Então, a missão, né, do professor de yoga é conduzir todas essas vertentes aí do autoconhecimento
para tirar a galera da piração. Né? A gente, né, não necessariamente nós, professores de yoga, somos, né, ou fisioterapeutas, ou educadores físicos, ou médicos, por quê? A gente não cuida do corpo, a gente cuida da alma. Né? Alma aí, aspas, né? Essa palavra não tem paralelo na tradição do yoga. Mas isso para dizer o quê? E o caminho do yoga, acima de tudo, é um caminho espiritual. E é muito importante que isso seja percebido como tal, porque se você percebe isso, você também percebe que a nossa crise hoje, e por nós eu digo a crise do mundo, é uma crise espiritual, de falta de valores, falta de perspectivas, falta de norte. Ou seja, porque assim, o excesso de escolhas paralisa muito mais do que a falta de escolhas. E quando você sente que você não tem escolha nenhuma, você absorve aquilo e faz o que tem que fazer. Ou, uma outra abordagem é você ver qual é o único caminho, né, já que não tem escolha nenhuma e não pode ficar parado, você pega um outro caminho, vai e faz. Agora, quando você sente que infinitas escolhas estão à sua disposição, você fica louco. Porque como você prioriza? Como você escolhe? Como você sai do lugar? Como que você faz isso? E aí, quando a gente percebe que a gente tem que, né, matar um leão por dia, reinventar a roda todo dia, cara, isso é que coisa cansativa. E qual que é o meu critério? É totalmente subjetivo. É eu primeiro e depois essa galera aí fora. Isso aí dá nesse mundo aí fora. Eu mandei um e-mail do trânsito também para a galera aqui. A galera que viu, né? O que me irrita, né? Cara, o trânsito me irrita profundamente, porque sem lei, as pessoas prejudicam as outras pessoas e a si mesmas, né? Fazendo tudo fluir mais devagar, a possibilidade altíssima de acidentes, né? De perda de vida. Quem em sã consciência passaria um sinal vermelho sabendo que pode atropelar uma pessoa? É loucura, mas na hora a mente te diz que é uma boa ideia. Isso é o quê? Excesso de individualidade, excesso de subjetividade, falta de valores básicos que se tem na vida, falta de reflexão. E aí, ao contrário do que todo mundo diz, não é uma educação que resolve isso, a educação não resolve isso, a educação que é da escola, que eu quero dizer, né? A única educação que resolve isso é a educação justamente sobre os valores. Quem vai dar essa educação? Não interessa, pode ser seu pai, sua mãe, seu tutor, sua tutora, seu padrasto, porque seja professor, mas assim, é uma parte diferente, não é matemática, física, química, história, geografia que resolve essa questão. O que resolve seria, por exemplo, as aulas antigamente, né, de moral, cívica, de ética, por quê? São aulas de reflexão sobre esse tipo de coisa. Esse é o tipo de educação que resolve, e não simplesmente educação. Né? Não vai ser, você pode ser capaz de passar no vestibular, você é uma pessoa horrorosa, né? Não tem uma coisa a ver com outra. Você pode colaborar com as pessoas ou pode não colaborar. Tipo, o seu conhecimento teórico das coisas não ajuda em absolutamente nada. É um outro tipo de educação que resolve esse tipo de problema. E a gente, né? Então, o professor Diogo precisa saber disso também. É com esse tipo de coisa que a gente está trabalhando, né? Essa é a nossa missão. Então aí as escrituras que não me deixam mentir. Yoga Sutras tem, né? Eu nunca me canso de falar isso porque é tão básico e tão necessário, né? Yoga Sutras tem 10, né? Mas eu não sei quais valores seguir, eu me sinto perdida na minha vida, eu sinto que tudo é meio solto e esse mundo me dá muitas coisas. Então tá bom, restringe. Você quer um caminho para seguir? O Yoga te dá esse caminho. Ele diz assim, minha vida está muito bagunçada, eu não sei para onde ir, eu realmente estou muito perdida, etc. Então tá bom, você está perdido por quê? Dos 3 milhões de caminhos que você tem para escolher, você acaba não escolhendo nenhum, ou então você vai mais ou menos para cá, mais ou menos para lá. Você quer alguma coisa para te guiar? O yoga te dá. Tá ali. E não te obriga, né? Ele apenas sugere. Então, olha só. Se você quer acalmar tua mente, se você quer se preparar para o autoconhecimento, se você quer tentar dar um jeito aí na sua bagunça mental, aí você deveria seguir algum desses valores. Olha só se não é bom senso. Não violência, verdade, respeito, autoestudo, disciplina. Então,
parece, né? Se eu pego cada um desses e penso assim, pô, parece que esse troço vai levar para um lugar legal, hein? Pois é. Esse é o que a gente apelida, né, digamos assim, de yoga fora do tapetinho. E na real você usa dentro também, para regrar suas posturas, etc. Mas esse é o yoga que guia cada passo no teu caminho, cada momento após você acordar, até você realmente se deitar, isso é guiado pelos valores do yoga. Por quê? Porque é construtivo. Se você fizer o contrário, você percebe, tudo bagunça e degringola na tua vida quando você faz o contrário desse troço, meu Deus. Então, como que você vai fazer? Você aplica esse troço na vida, cara. A gente está aqui justamente para orientar esse tipo de caminho, né? É o papel do professor de yoga orientar esse tipo de caminho. Por quê? Ele já sabe, em tese, para que serve, já estudou, já tentou aplicar na vida, né? Já tentou não, né? Está tentando aplicar. Cada dia que você acorda é um novo desafio nos teus valores, né? Esse Brasil, século XXI, é o grande teste de todos os seus valores. Então, assim, não vai ser por falta de oportunidade, ok? A gente está sempre tentando se melhorar nesse sentido. Deixa eu ver o que apareceu aqui de perguntas. Mas, então, resumindo a história, né? Professora de yoga, praticantes que querem se aprofundar precisam saber que o yoga dentro do tapetinho, sozinho, não vai dar conta, né, do que você está sentindo. Você tem que saber como orientar e fazer uma prática de postura se tornar uma experiência real de autoconhecimento. Você tem que saber o seu papel nisso, né? Que é de orientador, orientadora, né? da vida realmente, não só de uma prática ali no tapetinho. Tem que saber como contribuir, saber que o yoga é uma prática, né? Um estilo de vida de autoconhecimento e fundamentalmente espiritual, tá? Deixa eu ver o que aparece aqui das perguntas, se é que são perguntas realmente aqui. Cadê? Pergunta. Por que temos raiva diante da postura? Por diversas razões. Às vezes é uma incapacidade de você lidar com a alimentação. Você lida com o limite ali, você não sabe o que fazer com ele. A gente hoje anda muito sem limite, entendeu? Tudo que eu quero, eu posso. A gente é a própria criança mimada da historinha. Tudo que eu quero, eu posso. Onde eu vou, né, tô indo. Já fui, já cheguei. Né? Então, quando a gente vê uma coisa, cara, não consigo. Então, vem uma grande frustração, vem um grande apego, né? E vem a comparação, pode vir, né? Quando você olha para o lado, a galera não saiu, você fica insatisfeito consigo mesmo. Então, basicamente, é frustração e apego a causa da raiva dentro da postura. Então a gente deve ser indicado e, cara, é isso. A gente tem que desapegar, a gente tem que olhar para o agora e não para o além. É por causa disso. E a missão do professor de yoga também é regrar esse tipo de reação. Aqui, você quer uma pergunta? Não sei, deixa eu ver. Tempo, resultado, no prazo da prática aleatória, sem um presente desse universo com o Yacido. Não entendi, perdão. Não entendi essa pergunta. Não sei se é uma pergunta ou uma observação. Mas, enfim, se tiver alguma questão aí sobre isso, a gente tem tempo de responder. Se não, também daqui a pouco a gente está encerrando. Como eu falei, quinta-feira, a 1 da tarde, Quinta-feira, 1 da tarde, é o dia das lives com convidados, né? E sistematicamente eu estou trazendo alunos e alunas que passaram já pelos cursos, seja se for pela turma online, seja se for pela formação, seja se for pela mentoria para professores de yoga, né? Onde eu oriento a galera como estruturar realmente uma vida com o yoga de uma forma mais profissional, entre aspas, né? Porque afinal de contas a gente tem que viver esse mundo. De toda forma, então, guarda aí. Terças, 8h30 da manhã, quinta, 1 da tarde. Fica gravado? Fica. Daqui a pouco está no ar. Mas a mensagem era essa, fundamental, né? Eu sinto que é a minha missão tentar transformar a percepção do que é a prática para as pessoas, tanto professores quanto praticantes, para que a gente possa ter
algum dos maiores benefícios realmente do yoga enquanto a gente está aqui, realmente. Eu acho que, sabe, o tempo que a gente tem aqui é muito curto, assim, nessa vida, né? Cara, eu olhei para trás, né? Passaram quase 42 anos, velho. Em novembro eu faço 42 agora. É assim. Passa muito rápido. Então a gente tem que tentar ser melhor, sabe? A gente tem que pensar nas marcas que... A pessoa chofem, não pensa muito nisso, né? Nas marcas que vai deixar para trás. Né? Aonde que... Qual reflexo você vai ter ainda aqui depois que você se for. E por isso eu nunca vou desistir, né? Eu já passei da fase de tentar convencer as pessoas, de ser mais combativo, assim, digamos, né? Não quer ser a visão aí, não sei mais o que. Não, mas agora eu me limito apenas a transmitir às pessoas que quiserem escutar, estiverem prontas para escutar, elas vão achar valor naquilo. E as pessoas que não estão prontas para escutar ou não dão valor, elas vão deixar de lado. E tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. O camarada hoje vem me dizer que, né, quando aparece, não, porque tá errado, não é assim, certo? Eu falo, Om Namastê. Om Namastê. Não tenho o que dizer. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não entro mais em debates desnecessários. Você vai pelo resultado prático, entendeu? No mínimo, os resultados falam por si. Resumindo o que eu falei hoje, se você fizer da prática uma experiência física, né, de exercícios físicos, você vai ter um resultado X. Se você encarar a prática como uma oportunidade de autoconhecimento, crescimento espiritual, você vai ter um resultado Y. Então, é isso. Não tem muito como ser diferente. Hoje em dia, não me incomoda sobremaneira olhar as pessoas com uma visão mais rasa assim, do yoga. Aquilo tem um benefício e cativa as pessoas que precisam desse benefício, né? As pessoas que estão para aquilo, tá ótimo, né? Se fisicamente a pessoa tá mal e tal, ela faz aquilo, ela melhora, tá tudo certo. Então não me incomoda não, mas eu sinto que cada vez a minha missão, né? Se eu tive a oportunidade de estudar aqui na Índia, não sei mais aonde, esses assuntos que me são caros, né? Gosto. Então eu compartilho, né, com prazer, não só aqui, nos cursos, palestras, etc. Então isso aí é realmente, não me importa, pelo contrário, né, minha missão é realmente fazer isso. Então agradeço, né, a presença de vocês aqui. Se não tiver mais nenhuma questão, se tiver ainda tem tempo de escrever aí. Quinta-feira voltamos, né? Eu espero contribuir mais, né? Colocar mais coisas no ar aí, de mais profundidade, né? Então aguardem aí, fiquem de olho no canal, nas coisas aí. Quem está afim realmente de uma transformação mais profunda do que simplesmente as posturas e respirações podem dar, existe um caminho. Esse caminho não é misterioso. Qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem não pode fazer postura de yoga por alguma razão. Mesmo quem descobriu que realmente, de repente, não é exatamente a hora da meditação, né? Ali de 15, 20, 30 minutos por dia, mesmo essa galera pode fazer essa parte do yoga que corre por fora, digamos assim, do tapetinho do estudo, da reflexão, etc. Acabei de responder isso sem querer, ó. A questão é: possível aprofundar a parte teórica e investir no autoconhecimento sem se dedicar à parte física? O lance, sabe qual é a beleza disso? Você não precisa abrir mão. Você pode e deve, porque o corpo físico é um impedimento, né? Quando ele não está legal, quando ele não está funcionando bem, impede, você fica indisposto para tudo, né? Um corpo que dói, um corpo toda hora machucado, é tenso, você não se sente bem. Então não precisa, isso aí corre em paralelo, né? E também porque mexer com o corpo te ajuda a mexer nas travas da mente, te ajuda a liberar, né, daquilo que
que os sentimentos negativos já trouxeram para você e estão aí, se você mexer com o corpo, ajuda. É possível fazer sem? É possível. É possível. Porque faça exercício ou não faça exercício, né? Vamos enquadrar aí postura de yoga como exercício. Todo dia você tem decisões a tomar. Todo dia você tem desafios. Todo dia você precisa desbravar o teu caminho nesse mundo. Se você não tem nenhuma referência, você fica dando facada a esmo ali na mata, né, para abrir. Então você precisa de um norte. O norte o que dá é o estudo. Por que o estudo, né? Quando a gente fala assim, tipo, estudo, uma coisa, né, teórica, vou aprender uma coisa, tipo uma fórmula. Não é. É porque existem assuntos sobre os quais a gente não fala nunca nessa vida. Se não tiver alguém para puxar o assunto. E nunca tem ninguém para puxar o assunto de fato. Então o texto faz isso. É o texto, né, antigo que traz reflexões, né, que fala assim, olha, vamos falar sobre isso. Eu te pergunto, qual foi a última vez na sua vida que você falou com alguém, né, do seu âmbito sobre qual o propósito dessa vida? Ao final de contas, o que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente está arrumando? Será que as decisões que eu tomei até... Isso aí talvez até essa última parte talvez você fale, né? Mas é mais profundo mesmo, né? Será que as decisões que eu tomei na minha vida até hoje realmente estão me levando ou me trouxeram onde eu queria chegar? Porque a gente vai levando a vida meio por acaso, percebe? A gente, por não parar para pensar, o preço a pagar é muito alto. O preço a pagar por não pensar nessas questões é muito alto. A gente leva a vida ao acaso. As decisões aparecem e a gente não sabe direito, não sabendo para onde a gente quer ir, qualquer caminho é válido. A gente vai pegando. Eu vejo isso professor de yoga. Professor de yoga recém-formado faz assim, apareceu aula, eu dou. Vai no estúdio ali, apareceu, dou. Aí, efetivamente, sabe o que acontece às vezes? A pessoa está pagando para trabalhar. Porque o estúdio é longe, porque ainda não engrenou, então não tem muitos alunos, etc. A pessoa não percebe. Em vez de ganhar dinheiro, ela está perdendo. Então, esse tipo de coisa que acontece. Porque a gente não pensa sobre as questões importantes que tem que pensar. Então, é necessário, mais necessário do que nunca pensar sobre isso. É por essas e outras que eu tenho que orientar a galera na mentoria, né? Porque tipo, o professor de yoga é meio perdido mesmo. Então, seu Jardel, né? O que eu aconselho de imediato para quem sofre de ansiedade e depressão, a ponto de não conseguir meditar por conta de uma mente super acelerada, aconselho a prática física. A prática física, feita com esse cuidado de autoabsorção, de observação da respiração, do momento presente, esse momento de interiorização, junto com os exercícios, ajudam imensamente, de modo que você, ao final, você engrena num relaxamentozinho e depois numa meditação breve, né? 2 minutos que a gente começa com 2 minutos. 1,5 se precisar. E a gente segue a partir daí. Eu digo e repito sempre, todo mundo é capaz de meditar. É só uma questão de técnica e tempo, ok? Deixa eu ver se uma última questão aqui, a gente pode ir. Como introduzir as reflexões que favorecem o autoestudo na prática física de yoga? É uma boa pergunta, né? Professores de yoga sentem esse tipo de dificuldade. Você tem algumas maneiras. A depender de quê? O local que você está dando aula e o público que está assistindo essa aula. Às vezes, o local não dá muito essa abertura. Eu cito academias de uma forma geral, mas eu já vi gente que tem liberdade dentro de academia, só de uma forma geral. De uma maneira geral, como yoga é mais uma atividade a que a pessoa tem direito dentro de uma academia, muitas vezes, não na totalidade, eu estou generalizando peronomútil, né? Muitas vezes as pessoas que estão ali não estão realmente interessadas nessa parte do yoga. Elas estão interessadas ali em dar uma malhadinha extra, dar uma alongada, né? Que ninguém é de ferro, etc. Então, se você está nessa situação, você pode falar em como agir dentro da postura. Como pensar uma postura, como pensar limitação, qual é essa ideia de apego. Então você introduz ali. Se você está num estúdio de yoga, no play, numa aula que você mesmo criou, etc., você tem um pouco mais de liberdade. E aí você pode
falar, por exemplo, no começo, antes mesmo da aula começar. Você pode falar no final. Você pode realmente convidar para uma palestra sobre isso. Então, dessas formas, tá? Tem algumas são dicas aí, mas eu aconselho, a minha dica principal é avalie o ambiente e o público para você decidir o quão incisivo você pode ser, tá bom? E bom, é isso, né? Uma horinha aí de boas, né? E acho que foi 10 aí. Se contribuiu para você, deixa aí o seu joinha aí, seu Harion, e vejo vocês ali na quinta-feira, lembrando, então, quinta-feira é 1 da tarde. Terça, 8h30, quinta, 1 da tarde. Terça, 8h30, quinta, 1 da tarde. Beleza? Então, tamo juntos aí. Harion, fiquem de olho no perfil se parece uma coisa legal. Valeu!